Para você, o que é empreendedorismo? De uma forma geral, quando falamos sobre o empreendedor ou sobre empreendedorismo, logo vem à nossa mente aquela pessoa cheia de compromissos, ligada no mundo dos negócios, que comanda empresas ou que comanda pessoas, equipes, indústrias, grandes negócios. E quando eu falo para você sobre o mundo artesanal, do trabalho artesanal, o que você pensa? Talvez você pense naquelas pessoas que comercializam nas bancas, em feiras, em praças, o seu trabalho feito de crochê, de tricô, aquele mundo meio que paralelo que as pessoas fazem seus trabalhos no seu lar, através de uma técnica muito antiga, né, que é passada de geração em geração. E aí faço outra pergunta: o que você acha que esses dois mundos têm em comum? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Cateline Padilha, empreendedora bordadeira à frente da marca que leva meu nome, Cateline Padilha Bordados Feitos à Mão. E a nossa conversa hoje é para falar sobre como esses dois mundos, do empreendedorismo e do trabalho artesanal, de fato podem se conectar. Mais do que isso, como o trabalho artesanal pode estimular o empreendedorismo nas pessoas. Desde 2011, eu senti assim uma inquietude depois da maternidade. Eu senti uma inquietude no sentido de querer trazer para o mundo algo que fizesse mais, tivesse mais a ver com a minha essência. E eu sempre bordei. Aliás, aprendi a bordar com a minha mãe, de uma forma bem natural, aprendendo ela, vendo ela fazendo mesmo, aprendi tanto bordar quanto outras técnicas artesanais. Mas isso sempre foi deixado de lado, porque eu queria mesmo era estudar, era trabalhar, enfim. E depois da maternidade, que essa inquietude, né, quando a gente revê os nossos conceitos, de o que eu estou trazendo para o mundo de valor, que eu resgatei o trabalho artesanal, resgatei o bordado, né, que estava lá guardado num cantinho, e transformei isso no meu negócio, no meu trabalho. E isso, de fato, foi uma redescoberta, tanto minha quanto da importância que eu podia trazer para o mundo através de algo feito pelas minhas próprias mãos. Mas, entre eu ter essa necessidade, né, latente, mais latente depois da maternidade, e eu transformar isso em um negócio, houve um hiato aí, houve um tempo, né, de amadurecimento. E esse tempo de amadurecimento, eu posso hoje, né, analisando e pensando, posso atribuir 5 principais pontos que me levaram a compreender que sim, o trabalho artesanal, feito pontinho por pontinho, podia trazer ao mundo algo de valor. E eu, sim, já estudava, já sabia um pouco sobre empreendedorismo, mas foi sim o trabalho artesanal que me trouxe mais informação, mais subsídios para me encorajar ainda mais no mundo da responsabilidade de fazer dar certo. Porque para mim, sim, empreender é isso, é trazer para si a responsabilidade de dar certo. Os principais pontos, então, como eu falei, são 5. Primeiro, o autoconhecimento. É se conhecendo que a gente percebe o que a gente pode trazer de valor para o mundo. E nesse sentido, tanto o empreendedorismo quanto o trabalho artesanal tem isso muito como algo realmente muito importante. Quando a gente empreende, a gente tem que saber o que faz a gente levantar todos os dias da cama. E quando a gente vai fazer algo artesanalmente, feito com as mãos, através de uma técnica, de um processo que tem começo, meio e fim, a gente também tem que se conhecer. Porque o trabalho artesanal, por mais que seja reproduzida uma técnica que muitas vezes é reproduzida ao redor do mundo por milhares de pessoas, essa técnica carrega, quando você executa, carrega um pouquinho de você naquele trabalho. Então, você emprega nesse produto, ou até mesmo nesse serviço, que é feito manualmente, você carrega, você entrega um pouquinho de si.
Então, o que você quer entregar para o mundo? Essa talvez seja uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer quando a gente for pensar sobre empreender ou sobre fazer algo artesanalmente. O segundo ponto muito importante é a gente perceber qual é a nossa rede de pessoas, o nosso network, ou até mesmo as pessoas que de fato nos cercam, não somente profissionalmente, mas a nossa família, os nossos amigos. Porque sim, é através de uma rede de pessoas que a gente vai conseguir propagar ideias, propagar também o nosso trabalho. Não somente produtos, mas como eu falei antes, as nossas ideias. O porquê que eu estou fazendo isso? Será que isso de fato tem valor para as pessoas? E justamente é essa nossa rede de gente que nos cerca, desde a nossa família, dentro da nossa casa, os nossos amigos, que vão começar a dar esses primeiros sinais de que sim, é possível ou que talvez a gente tenha que fazer algum ajuste neste trabalho, tanto na questão do empreender quanto na questão do trabalho artesanal. Veja bem, eu faço bordados, bordados feitos à mão. Os primeiros bordados que eu fiz, eu vendi eles para amigos, para pessoas próximas. E a partir daí, esses amigos postaram, né, nas redes sociais ou mostraram para outras pessoas. E isso foi gerando um estímulo para que mais pessoas vissem o meu trabalho e, consequentemente, se interessassem. Ou, às vezes, são as pessoas que vêm pedir para a gente: olha, eu gostaria que você fizesse isso, que você fizesse dessa forma, fazer uma encomenda, né? São essas pessoas, são essas dicas que a gente tem que se atentar para perceber como que a gente vai transformar, muitas vezes, esse hobby, porque quem trabalha, né, com artesanato, com trabalho artesanal, muitas vezes faz porque gosta. É um trabalho que a gente trabalha assim com as mãos, mas coloca muito do nosso coração. E aí a gente não percebe o poder que esse trabalho tem, porque às vezes a gente atribui um trabalho a algo, né, difícil, algo que nos consome, e não percebe que o trabalho artesanal pode sim ser um gerador de renda, um gerador de lucros e que pode sim também alimentar o nosso coração. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, que percebem o nosso movimento, que nos conhecem, são o primeiro termômetro para a gente perceber se é possível seguir nesse rumo que estamos começando ou se é preciso fazer algum ajuste. Mas elas são muito, mas muito importantes para você que quer empreender ou começar um negócio através do seu trabalho feito aí com as tuas mãos. Outro pilar, que também se conecta com os outros que a gente já conversou até agora, certamente é a questão dos negócios, né? Compreender como o mundo dos negócios funciona. Perceber como você pode transformar isso que você faz com as mãos em um produto que vai ser vendido, ser reconhecido, se as pessoas vão dar valor a ele ou se você, mais uma vez, vai ter que fazer algum ajuste. E aí a gente coloca novamente em pauta a questão de trabalhar com o coração e saber valorizar o que você faz, por mais simples que seja. O trabalho artesanal muitas vezes não é valorizado pelo próprio artesão que faz. Então a gente tem que perceber que o nosso trabalho, feito aqui dentro da nossa casa, com as nossas mãos, com produtos, com materiais simples, que exigem muitas vezes baixo investimento, ele tem valor. E você que quer trabalhar com isso, você tem que se dar esse valor em primeiro lugar, para depois o mercado reconhecer esse valor. Então, primeiro, perceba o seu valor, tenha isso muito claro na sua cabeça e depois estude. Não é porque você já sabe fazer essa técnica, que você faz com maestria, que você não tem que estudar. A gente sempre tem que estudar, sempre tem que estudar sobre a técnica em si, sempre tem algo a aprender. E depois estudar sobre como o mundo dos negócios de fato funciona, desde você saber precificar o seu trabalho, encontrar novos fornecedores, saber como
colocar numa embalagem que realmente o valorize, enfim, sempre temos o que aprender. Então, mais uma vez, o mundo dos negócios e o mundo do trabalho artesanal, eles se conectam também nesse sentido, de estar sempre aprendendo, de estar sempre buscando oportunidades. E o mercado está aí para a gente explorar e perceber quantas coisas a gente pode evoluir, por mais simples que seja o nosso trabalho, por mais simples que ele inicie, mas sempre tem algo a evoluir, inovar, por mais antiga que seja a técnica que você execute. E depois, o outro pilar, que eu acredito que conecte todos esses outros que a gente já conversou, é a gente perceber o mundo que a gente vive. E como a gente pode, através do nosso trabalho feito aqui pelas nossas mãos, como a gente pode ajudar este mundo. Eu penso que o trabalho artesanal, ele explore diversos aspectos do ser humano, que muitas vezes é deixado de lado justamente por essa loucura que que o mundo vive, né? Que o mundo se transformou. O trabalho artesanal chega e diz: para, vamos parar, vamos parar, vamos pensar. Você é um ser humano e você deve se respeitar nesse sentido. Então, o trabalho artesanal ele conecta a gente a isso, né? A nossa essência como ser humano, sobre um processo que a gente precisa começar, desenvolver para então concluir. Coisa que cada vez mais a gente não tem noção, principalmente em função dessa grande quantidade de informações que a gente tem aqui na ponta dos dedos, num clique muitas vezes. E aí, então a gente perde um pouco dessa noção de tempo. O trabalho artesanal conecta a gente com o tempo, com o nosso tempo, com o agora. Eu sempre falo muito sobre o bordado, que é a técnica que eu utilizo, que eu também utilizo ela como uma forma de meditação, de mindfulness, né? Que é um conceito do prestar atenção no momento que eu estou fazendo. Então, o trabalho artesanal, ele nos dá muitas possibilidades, né? Desde a gente se conhecer, né? O autoconhecimento, até geração de renda, estímulo realmente ao empreendedorismo, de trazer para a gente a responsabilidade de fazer algo para dar certo, para transformar isso em dinheiro, de transformar isso em valor, de entregar para as pessoas coisas, produtos que simbolizam mais do que simplesmente aquele produto. Então, é essa conexão. Acredito muito nessa conexão, porque empreender também é servir. E a gente serve as outras pessoas com produtos, com serviços que vão fazer diferença na vida delas. E a gente, através do trabalho feito à mão, tem essa grande chance de perceber, desde a criação até a entrega final, direto para a pessoa que vai utilizar ou que vai presentear, enfim, algo feito não somente com as mãos, mas com o coração. Então, sim, é dessa maneira que eu acredito que o trabalho artesanal, que muitas vezes é feito aqui dentro da nossa própria casa, né? Muitas vezes as mulheres começam a empreender através do trabalho artesanal, justamente porque muitas vezes depois da maternidade, né? Porque é uma forma da gente chegar, acompanhar os filhos, trabalhando, gerando renda e acompanhar a primeira fase, né, da infância dos filhos. Então, é uma maneira, sim, da gente gerar renda, gerar valor, estimular outras pessoas, servir outras pessoas, trazer ao mundo soluções lindas e ainda cheias de significados.
Mas eu não posso falar sobre empreendedorismo e a conexão com o trabalho artesanal sem falar sobre como a gente pode, de fato, na prática, colocar esses dois conceitos em conexão. Eh, a gente pode sim, através do trabalho artesanal, trabalhar de dentro da nossa própria casa. E isso abre um caminho poderoso de empoderamento, principalmente para nós mulheres, né? E eu já falei antes sobre a questão da maternidade, porque eu acredito mesmo que a maternidade tem esse poder, de mexer literalmente com cada uma das nossas células. E aí depois que chega o bebê ao mundo, mexe com todos os nossos conceitos. E o trabalho artesanal nos possibilita, principalmente para gente que é acostumada já a estar trabalhando, a se sentir produtiva, o trabalho artesanal possibilita que a gente continue trabalhando dentro da nossa própria casa e ainda possa acompanhar essa nova vida que chega e que está à nossa inteira responsabilidade. Então, sim, o trabalho artesanal pode ser o caminho, né, para a gente encontrar esse equilíbrio entre querer ser produtiva, mas também querer estar próxima do filho. O trabalho artesanal também pode ser uma renda importante, né, para a família, pode ser também uma renda complementar, ou pode ser também uma opção, uma alternativa diante dessa situação que nós passamos, né, da pandemia, de isolamento social, onde muitas empresas fecharam suas portas. O trabalho artesanal feito dentro da nossa própria casa, utilizando até mesmo as mídias sociais para divulgação, foi uma alternativa de renda. Então, se não é a renda principal, se não é, a tua carreira que você quer seguir mesmo como um negócio, pode ser sim uma opção para uma fase, né? Uma fase entre você sair de um trabalho e conseguir uma outra recolocação no mercado. Então, pode ser sim uma alternativa e isso é muito poderoso. A gente também pode falar sobre o trabalho artesanal, o poder, o valor do trabalho artesanal, é, como uma aproximação entre membros da família, uma forma de passar, né, as cultura, uma forma de passar saberes, fazeres de uma geração para outra, de perpetuar técnicas, de perpetuação de ideias, e isso também tem muito a ver com o empreendedorismo, sobre passar cultura, sobre passar educação. A gente pode também falar sobre a valorização do local onde habitamos, porque sim, através do trabalho artesanal, a gente pode olhar com mais carinho o local onde a gente habita, o local que nos inspira. A natureza geralmente é uma grande inspiração para quem trabalha com fazeres, né, artesanais. E aí eu coloco também eu cito, né, que o fazer artesanal, ele não se restringe a fazer crochê ou fazer tricô, qualquer técnica, seja cozinhar, seja marcenaria, qualquer técnica que a gente possa utilizar essa rica ferramenta que temos, né, as nossas mãos, se enquadra nesses fazeres. Porque o que eu verdadeiramente acredito da conexão do trabalho artesanal com o empreendedorismo é a valorização das pessoas. A valorização das pessoas, dos seres, do pensar, do sentir. E isso verdadeiramente é muito poderoso. E mais do que isso, eu acredito tanto no poder do trabalho artesanal quanto no poder do empreendedorismo no nosso país, por saber que mais de 99% dos CNPJs do nosso país, segundo dados do próprio Sebrae, são de pequenas e microempresas. Ou seja, são pessoas como eu, como você, que
que quiseram tomar para si essa responsabilidade de fazer algo dar certo e que começam pequenos, né? Começam de uma ideia, de um sonho e que de fato fazem as coisas acontecerem, movimentam a economia, trazem renda e dinheiro para dentro das suas casas, e isso é muito poderoso, muito poderoso. Então eu levanto mesmo essa bandeira do trabalho artesanal como um fomento, né, de um ciclo virtuoso de boas energias, de movimentação da economia, porque empreender e começar um trabalho artesanal depende única e exclusivamente da vontade, do desejo de fazer dar certo. Então, para mim, essas duas grandes paixões que eu tenho, que é o empreendedorismo e o trabalho fazer artesanal, tem essa vibração, né? A vibração da emoção, a vibração de poder decidir fazer a minha história dar certo. E penso que a conexão maior é a valorização das pessoas. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Diante de tudo isso que eu falei sobre empreendedorismo, trabalho artesanal, eu quero te fazer uma pergunta, fazer um questionamento para que você reflita e colocar aí uma sementinha no teu coração. O que faz o teu coração vibrar? O que faz com que você queira tomar para si a responsabilidade de fazer dar certo? Isso é empreender. Isso é sair de onde você está rumo ao que de fato você quer. Isso se chama empreendedorismo. E tudo pode começar dentro da tua casa. Mais do que isso, pode começar aí, dentro de ti. E pode começar a se concretizar, se materializar através de trabalhos feitos por essas ferramentas maravilhosas, as nossas mãos. Porque isso, um trabalho com começo, meio, fim, um trabalho feito artesanalmente, carrega muito de cada um de nós. E é uma maneira da gente transformar o mundo num lugar melhor, mais humano, mais verdadeiro, mais cheio de emoção. Então, assim, eu pergunto para você, o que faz o teu coração vibrar em busca de tomar para ti mesmo a responsabilidade de fazer acontecer?